Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, dia 7 de outubro de 2025. Primeiro vídeo da manhã desta terça-feira. Você que já assistiu o nosso outro vídeo que saiu na madrugada, vem para esse aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o Botafogo, atualizar sobre um assunto que saiu agora. Muita gente estava perguntando sobre esse assunto do Bastos, né? Por quê? Teve a lesão do Caio Pantaleão. Então a torcida do Botafogo automaticamente olhou assim e falou assim, cadê o Bastos? Né? O Bastos que só jogou 7 minutos na temporada 2025. Eu estava nesse jogo, inclusive, foi no estádio de Moça Bonita, aqui em Bangu, né? Meu país, Bangu, jogo contra o Nova Iguaçu. Infelizmente, o gramado do Moça Bonita não estava nas melhores condições. E até então o treinador interino Carlos Leiria colocou o time titular do Botafogo contra o Nova Iguaçu nessa partida e com apenas 7 minutos em campo o Bastos se machucou e desde então não jogou mais na temporada pelo Botafogo. E a notícia que a gente tem agora, inclusive foi uma notícia que saiu lá no GE. Globo, é que o Bastos primeiro tentou, junto com o Botafogo, tentou um tratamento conservador, não estava dando certo, depois teve que fazer cirurgia. Algumas escolhas ao longo da temporada em relação a essa lesão do Bastos não surtiram efeito, né? É claro que eu não sou médico aqui para dizer que o médico errou, né? Quem sou eu para falar isso? Mas olhando de forma prática, né? A gente vê que as decisões que foram tomadas não surtiram efeito, é isso que a gente pode falar, né? O Bastos realmente está fora o ano inteiro, né? E teve agora uma lesão agravada e que vai ficar fora até o ano que vem, meus amigos. Essa é a informação. Era para ele voltar em outubro e ele só vai voltar ano que vem. Então, no mínimo, houve alguma coisa aí nesse meio do caminho que a gente não tem como nem dizer muita coisa, porque a gente não é médico, mas houve alguma coisa aí nesse meio do caminho que fez com que as coisas não saíssem como planejado e agravasse a situação do Bastos, né? Mas a informação é essa, o jogador está fora também da temporada, só volta em 2026, assim como o Caio Pantaleão. Com isso, o Gabriel Bahia, que foi contratado há pouquíssimo tempo agora junto ao Volta Redonda, era um jogador só para compor elenco, para ficar ali como segunda ou terceira opção do elenco, né? Acabou que o Gabriel Bahia agora vai assumir a titularidade da zaga do Botafogo até o fim da temporada 2025. Né? É impressionante, né? A gente tenta trazer notícias boas aqui para vocês, mas só está saindo notícia ruim, né? A gente está aqui para passar o dia a dia do Botafogo para vocês. É impressionante, cara. Não para de sair notícia ruim do Botafogo. O que aconteceu com o Bastos? Só para vocês terem noção, né? O processo de recuperação se agravou, né? A gente não tem os detalhes clínicos, não tem como passar para vocês aqui os detalhes clínicos, né? Tem toda aquela parte de recondicionamento, né? De transição para o treino. Para vocês terem noção, ele não está nem treinando com bola no Lonier, o Bastos. Não está nem treinando com bola. Está numa fase anterior. Depois ele vai começar a treinar no campo, correndo, né? Correndo um pouquinho no treino, treinando leve. Depois vai começar a treinar com bola, devagarzinho. Falta ainda um tempo ainda, uns bons meses ainda pro Bastos voltar ao Botafogo. E vamos falar um pouquinho do Gabriel Bahia, né, um jogador jovem, né, que chegou do Volta Redonda. Vai ser ele, não tem muito o que fazer. Se não for ele, vai ser o Newton improvisado na zaga, mas o Newton está sendo titular como volante, porque o Danilo está machucado. Então essa é a situação que o Botafogo está de elenco também em outubro de 2025, com muitos problemas com lesões, né? Jogadores tendo que ser improvisados, enfim, vamos ver como é que esse time vai suportar, né, essa sequência de jogos até o final da temporada e torcer muito para o Gabriel Bahia corresponder, cara. É o que a gente tem no momento. É um jogador que é até bom, né? Assim, no primeiro combate a gente vê que é um jogador que tem um bom corte por baixo, né? A gente não viu uma falha do Gabriel Bahia até o momento no Botafogo, né? Não viu. Mas ele precisa, né? Assim como todo jogador que chega,
ele precisa passar uma confiança para o torcedor, coisa que o torcedor ainda está meio assim, né, com o Gabriel Bahia. Mas depende dele. Vai entrar agora, né, igual o Caio Pantaleão. Quando o Caio Pantaleão chegou, o torcedor do Botafogo estava meio assim. Aí ele foi, fez umas 2, 3 partidas excelentes, pronto, já caiu nas graças da torcida. É o que o Gabriel Bahia precisa fazer. Não tem muito para onde correr. O torcedor está desconfiado, né? Vamos ver como é que vai ser aí esses próximos jogos com ele de titular, para a gente tentar ver se a gente está pelo menos, né, bem representado ali no sistema defensivo até o final da temporada. O sistema defensivo, que eu já trouxe um vídeo ontem aqui para falar disso, e aí não é culpa só dos atletas, é culpa também do coletivo, é culpa também da comissão técnica. O Botafogo nos últimos 13 jogos tomou gol em 12. E aí não é só culpa das individualidades. Aí a gente precisa falar também do coletivo, né, do sistema defensivo como um todo. Né? Aí a gente já fala um pouquinho também de culpa de comissão técnica, porque os jogadores não mudaram. Né? O Renato Paiva foi demitido do Botafogo, fez um trabalho muito ruim no Botafogo. A gente não gostava do trabalho do Renato Paiva, a grande maioria da torcida não gostava. Para vocês terem noção, o David Ancelotti aumentou quase o dobro de gols tomados por jogo do que era o Renato Paiva. Vocês terem noção, né, de como o Botafogo está tomando muito mais gols com o David Ancelotti. Isso precisa ser melhorado, né? Inclusive é uma boa pergunta até para fazer na coletiva isso de algum pós-jogo, né? Eu vou ver se eu começo a participar de coletivas, ver se eu volto para as coletivas, porque tem algumas perguntas que a gente precisa fazer na coletiva e, pelo menos na minha opinião, não estão sendo feitas. Né? E o torcedor às vezes quer ouvir algumas respostas do treinador em relação a alguns assuntos. Principalmente esse relacionado ao sistema defensivo, como o Botafogo saiu de uma zaga que tomava pouquíssimos gols para um sistema defensivo que está tomando gol, assim, todos os jogos. Não é possível, né? O Bastos e o Caio Pantaleão e o Barbosa estavam jogando. O Caio Pantaleão só saiu agora, se machucou agora, há pouco tempo. A zaga era Pantaleão e Barbosa. Entendeu? Então não tinha mudado a zaga. Agora que mudou, agora que vai ser o Barbosa e o Gabriel Bahia. Mas antes era o Pantaleão e o Barbosa. Então nem dá para dizer, tá tomando mais gol porque a zaga mudou. Mudou agora. Mudou agora, nesse exato momento. No último jogo que mudou. Né? Então a gente fica torcendo para que a comissão técnica consiga evoluir também nessa questão do sistema defensivo. O Botafogo está tomando muito gol. Não passa um jogo zerado a equipe do Botafogo. Tá bom? É isso. A gente vai comentando sobre os assuntos aí do dia a dia do Botafogo. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo que é muito importante também. Você contribui demais para o nosso crescimento. O botãozinho hypar está aparecendo aí, clica nele também. Você ajuda aqui o canal do Medeiros e deixe seu comentário. Infelizmente, mais uma notícia ruim, Bastos só volta em 2026. Um abraço, gente. Até a próxima.